Boa tarde. Hoje, dia 8 de setembro de 2020, 15 horas 8 minutos. Iniciaremos agora mais uma entrevista do projeto de recolha documental do programa de educação tutorial PET História UVA, sobre o projeto Memórias da Historiografia Cearense. A entrevista resultante deste trabalho comporá o acervo do setor de audiovisual do Núcleo de Estudos e Documentação Histórica do NEDIS, da UVA, e estará disponível para consulta pública, na certeza da contribuição dos estudos do PET e do acervo do NEDIS para as pesquisas vindouras no campo da historiografia produzida no Ceará. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Carlos Augusto Pereira dos Santos. Carlos Augusto é graduado em Estudos Sociais pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e, na mesma instituição, alcançou os títulos de especialista em magistério de primeiro grau e especialista em teoria e metodologia da história. É também mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em História do Norte e Nordeste do Brasil pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. Em 2015, concluiu a graduação em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Também possui um estágio pós-doutoral em Estudos Culturais no Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Carlos Augusto está vinculado ao curso de História na Universidade Estadual Vale do Acaraú desde 94 e tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil. Suas pesquisas estão vinculadas a temas como militância política, ditadura, cotidiano, cultura, trabalhadores urbanos, ensino de história e história local. Carlos Augusto, bem-vindo, obrigado pelo aceite. Esqueci alguma coisa? Não. Acho que é por aí mesmo. Tá tudo aí? Inclusive, você fez me lembrar aí que um curso que eu nem lembrava mais que tinha feito, que era magistério, especialização em magistério de primeiro grau. Exato. Falha a memória, não é isso? Exatamente. Esse curso eu fiz aqui em Camusim, na base do dólar. A gente pagava o valor equivalente a $100. Olha aí. Na época do dólar 1 para 1. Não. Não? Não. Aí é que está o problema. Quando o dólar subia, a nossa sorte é que $50, $75, a gente conseguiu um patrocínio. A gente pagava $25, mas era $100. Na época aqui, você devia estar na época do Cruzeiro Real, ou está a entrada do Cruzeiro Real. Isso foi antes de eu entrar na UVA, esse curso. Foi antes de 94. Exato. 93, 94. Então é isso. Companheiro Carlos Augusto, vamos começar a entrevista pedindo para que você fale um pouco sobre a sua infância. A gente quer entender mais ou menos como é que foi a sua formação, não só na escola, no ambiente escolar, mas também a formação não formal, digamos assim, né? Fique à vontade. Lembrar da minha infância é lembrar uma coisa chamada dor. Né? Mas, assim, é uma dor que hoje eu não sinto nenhum trauma por ter sentido esta dor, né? Vim de uma formação muito rígida dentro de casa, mas essa rigidez ela era canalizada para uma coisa. Meu pai e minha mãe diziam assim, não, você vai ter que estudar. Você não vai ter outra coisa a fazer na vida, nos afazeres domésticos e estudar, né? Então, e eu gostava de jogar bola, certo? Desse ponto, aí a minha frustração é de não ter uma coleção de medalhas para recordar isso. Mas era uma coisa interessante, que ao mesmo tempo que meu pai me proibia de jogar bola no campinho de frente em casa, e por isso vem a questão da dor, todo final de semana ele me levava para assistir as peladas, seja em que canto fosse aqui na cidade. E isso era até uma coisa que a minha mãe dizia assim, cara, eu não entendo como é que tu passa
ou a semana toda eu batendo no teu filho por conta disso. No final de semana, eu levo o menino para assistir futebol. Bom, mas aí também foi de muito estudo, né? E me dediquei muito nessa parte aí. E talvez uma das coisas que me despertou para a leitura e, posteriormente, para a escrita, uma professora de português. Professora de português que um dia, nessas festas de mãe, eu não sei por que cargas d'água ela achava que eu lia alguma coisa bem, que lia bem, lia sem gaguejar, me pediu para decorar e recitar um poema do Vinícius de Moraes. Né? E a partir dali eu comecei a devorar tudo que vinha pela frente. Inclusive chegou a ponto, o poema era aquele famoso: de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar os eles sempre tanto. É a única poesia que eu lembro 90% dela, soneto da fidelidade. E aí, a partir daí, na sexta, sétima série, cara, isso aí por mim foi eu fui fazer essa apresentação, tremendo nas bases, tremendo tudo quanto era perna, braço, mas fiz. E a partir daí eu parti para ler. E eu comecei a descobrir as bibliotecas que tinha na cidade, né? Quando eu terminei o primeiro grau, não havia possibilidade do meu pai mandar para Fortaleza, fazer um cursinho, nem nada, porque o sonho do meu pai era que eu fosse um dentista, um odontólogo. Ele era prático nessa arte, né? Era um homem que arrancava e botava dentes na cidade. Dos 3 que tinha, ele se dizia o melhor, e era o melhor mesmo. Né? Mas ele queria ele dizia assim, não, se você for para lá e se tornar médico, eu estou tranquilo, ninguém vem mais perseguir, né? Porque tinha aquela história do exercício da profissão que era ilegal, né? E também por conta de que, em tempo de eleição, tinha aquela rixa, aquela briga entre os partidos aqui, se denunciavam um ao outro, né? Só que eu não pude. E aí a minha formação seguinte, segundo grau, fugindo de ser professor, porque a cidade só tinha o normal, né? O curso normal. Eu fui para um curso médio de agronomia na cidade vizinha, em Granja. Esse curso médio é o curso técnico em agropecuária. Aí lá, por aquilo que pareça, a biblioteca da escola ela é mais dotada na área da literatura do que propriamente das técnicas agrícolas. Ou seja, tinha uma biblioteca básica de técnicas agrícolas, sabe? Você saber como é que faz uma pequena operação no animal, né? Fazer uma castração no animal, sobre as culturas, cultura do milho e tal, enfim, irrigação, drenagem, enfim, capinocultura. Mas o meu olho foi para a literatura, que era tudo que tinha de autores brasileiros, eu li lá, nesses 3 anos que eu passei. Então, geralmente, os caras me enviam com o livro do Jorge Amado, que mergulhei de cabeça em Jorge Amado. Quer dizer, cara, e aí, não, eu fazia para passar lá na história lá das técnicas agrícolas. Mas o meu negócio é o seguinte, eu vou ter que devorar isso em 3 anos, né? Porque depois que eu sair daqui, eu não tenho mais essa possibilidade. E aí o meu mundo da leitura se expandiu amplamente com os autores nacionais, principalmente, né? E foi coisa muito interessante. E aí, cara, terminei o segundo grau e fiquei naquela história lá de arranjar um emprego na área que eu me formei, né? E nada. Quando foi no ano de 84, que é o ano que eu entro no Estado, né? Apareceu uma vaga no Instituto de Terras do Ceará, melhor dizendo, e procuraram um técnico na cidade, eu era o único que tinha feito, né? Os outros tinham feito, mas tinham ido embora, e eu fiquei, e aí eu consegui entrar no Estado do Ceará, não foi por concurso, quero dizer isso, porque nessa época não tinha concurso, então o político local trouxe esse órgão para a cidade, e eu, por ter
esta formação, acabei entrando, certo? E daí depois fui para a EMATES, trabalhei muito com comunidades rurais, a área de reforma agrária, né? Tive uma experiência aí. Quando, em 87, eu entro na UFA, depois de 4 anos sem estudar, assim, formalmente, né? Foi onde eu entrei no curso de Estudos Sociais, né? E quando eu terminei esse curso, em 90, eu passei para uma escola e fiquei o meu contrato de Estado, passei a não mais trabalhar na empresa EMATES, e sim numa escola. Foi quando chegou o concurso da UV em 94 e eu fiz e tive a felicidade, a sorte de passar. Então, basicamente, foi isso aí. Beleza. A Luana vai te fazer uma pergunta. Sua formação é inicial, né? Eu digo inicial em termos de graduação, é em estudos sociais. Mas claramente você tem faz uma escolha pela história. Então a Luana vai fazer a pergunta. Boa tarde. Boa tarde, Luana. Tudo bem com você? Tudo bem comigo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por participar desse projeto. E a minha pergunta é: por que que você escolheu história? Quais foram as suas motivações para você ter decidido se encaminhar por esse caminho? É interessante que eu não sei o que aconteceu. Quando eu fui ver a lista dos cursos que a universidade tinha, a UVA tinha, porque como eu estava sem estudar, e a minha irmã seguinte, ela começou a chegar junto, né? Quando chegou o tempo dela prestar o vestibular, meu pai disse: olha, você tem que ir com ela para Sobral, porque ela não vai só. E eu, assim, rapidamente procurei um curso de vídeos sociais. Depois eu fui ver que tinha história na universidade. Afinal de contas, a história ela é o curso mais antigo da UVA. Então, no primeiro momento, eu procurei estudos sociais porque eu não vi história. Sabe aquela história de ler e não ver? Então, eu fiz estudos sociais. Depois de muito tempo, foi que eu vim descobrir que tinha história na UVA, cara. Por exemplo, o Raimundo fez história na UVA, apesar de eu não ter cruzado com o Raimundo em nenhum momento nesse período de faculdade. No concurso eu vim saber que o Raimundo tinha feito história. Mas, assim, talvez sociais, porque eu gostava muito de história e geografia, certo? No ensino primário. E eu escolhi isso, sociais. Foi era um curso muito sofrível, né, para a gente for comparar com hoje. Hoje não tem mais esse curso. Tanto é que quando em 90, no primeiro semestre de 90, eu tive a possibilidade de mudar para a história. Porque era assim, ó, os caras disseram lá, vai acabar o curso de estudos sociais. Então, quem quiser migrar para a história, sem nenhum problema, sem nada, vocês podem migrar. Aí eu pensei, cara, mas eu já estou aqui, 90% do curso completo, minha turma, né? Então, vamos dar não, vou terminar, já comecei esse, vou terminar este, certo? Então, eu quero dizer que daí eu ter feito história em 2015, depois de ter feito doutorado. Muita gente não entende isso, né? Tá, quando na apresentação o título, ele riu um pouco aí, né? Ele não entendeu porque o cara que já tem um doutorado em história vai fazer um curso de história. Mas aí foi um momento que eu disse, eu vou provar do meu veneno, que é que veneno a gente inocula nos alunos, veneno bom, né? E eu vou provar desse veneno. E aí foi uma experiência boa, porque pude ver que o nosso curso tem seus problemas, mas tem suas excelências também, certo? Então, a história das sociais foi mais por conta que eu gostava da matéria, né? E aí, posteriormente, porque, na verdade, é o seguinte, graduação mesmo, eu vim saber o que é um curso de graduação quando eu entrei na UVA como professor, certo? A partir daí foi que eu fui despertar para a questão da... Por exemplo, nós não tínhamos nenhum conhecimento de teoria, certo? Então, a partir daí foi que eu vim participar desse negócio, né? E foi por aí.
Isso aqui é meu afilhado. Pois bem, é por aí, viu, Luana? Mas sempre eu gostei de história, certo? E quando eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, como professor, comecei como professor de geografia, certo? Nas escolas aqui de Camusim. Carlos, eu ri porque eu me encontro na mesma situação que você. Quando eu concluí o curso de História, eu já tinha mais ou menos metade do curso de Filosofia concluído, porque eu fiz optativas, né, da filosofia. E no correr da minha formação, eu acabei indo fazer mestrado em Filosofia. E aí desisti de fazer a graduação, mas hoje eu me sinto na necessidade de fazer a graduação em Filosofia, sendo mestre em Filosofia, né? Pronto. Por isso que eu ri, porque eu acho que eu entendo essa situação. Mas aqui surge uma questão fora do roteiro. Eu disse que as coisas acontecem. Qual a grande diferença entre os estudos sociais e a história? Bem, só para situar os alunos, né, que estão aqui assistindo conosco, os estudos sociais são a criação do governo militar, não é isso? E, portanto, na década de 90, depois do fim da ditadura, os cursos de estudos sociais são encerrados e os cursos de História e Geografia são renovados ou reabilitados. Né? Você vivenciou as duas realidades, estudos sociais e a história. Qual a grande diferença? Pergunto isso porque hoje em dia tem uma certa discussão sobre os cursos de estudos sociais novamente, não é isso? Pois é, cara. A diferença é gritante, né? É um curso, se você imagine um curso dividido ao meio, repartido ao meio. Você tinha disciplinas de geografia, né? E de história. Mas sem ser nenhuma coisa nem outra. Certo? Ou seja, você não tinha, por exemplo, assim, história do Brasil 1, certo? Você tinha assim, uma história colonial, uma história do Império, uma história da República, história econômica. Você tinha também aspectos da geografia cearense. Então, eram disciplinas nesse sentido. Né? Então, quando eu... E tem mais uma coisa que a gente tem que dizer. Não tinha essas disciplinas que formam um profissional de licenciatura, ou numa e outra, né? Você tinha uma didática, lá uma disciplina de didática, né? Você não tinha estágio, não, estágio tinha uma disciplina de estágio, e com mais um agravante. O negócio que tá pegando, né? Você tinha, cara, os estudos sociais, licenciatura curta. Eu fiz a plena. O que era isso? A licenciatura curta era um curso que apenas 2 anos, com 2 anos, habilitava o sujeito a dar aula. Certo? É assim, aí o pleno, 4 anos. Quando a gente terminava o curso, a gente recebia uma carteirinha do MEC. Eu ainda tenho essa carteira do MEC por aí. Então, tinha assim, habilitações. Você tinha, no meu caso, história, geografia, sociologia, filosofia, e as 4 séries iniciais da pedagogia. Quer dizer, eu era habilitado até do primeiro ao 4º ano, como se fosse hoje. Né? Então, quem fazia a licenciatura curta, isso era cortado pela metade. Né? Então, você não era obrigado a... Não era obrigado, não, porque não tinha mesmo, não tinha uma disciplina, metodologia de trabalho científico, você não tinha uma monografia, um TCC ao final, não é? Então, esse era o curso que nos era ofertado. Na verdade, era um curso superior, era como se fosse um curso, um 2º grau, melhorado, né? Ou piorado, não sei bem dizer. Outra coisa também,
quando eu vim descobrir que havia ditadura militar quando eu cheguei neste curso. Ao final dele, né? Lá, 86, 80, eu entrei em 87. Então, 87. 88, 89, eu me sabia, cara, nós passamos por tudo isso. Então, esse era um curso que ele, quer dizer, não mostrava essa realidade. Você tinha também, assim como eu tive educação moral e cívica, no segundo grau e o SPB, eu tinha aí na universidade uma disciplina chamada EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros. Certo? EPB1 e EPB2, que era o correspondente à educação moral e cívica, o SPB. E onde você não via isso. Como é que eu vim descobrir a ditadura? A partir do movimento estudantil. Os alunos começavam a fazer movimentos, por exemplo, o enterro do Sarney, né? E aí tinha as atividades lá, né? As performances, e que eu vim ter contato minimamente. Pra você ter ideia, a gente não tinha, o estudo, a gente não tinha textos, cara. Não tinha texto nenhum. O professor chegava, escrevia no quadro, certo? O historiador, o único historiador que tinha mesmo era o Padre Lira, que o Nedis tem aí um fundo, né? Fundo Padre Lira. Ele era um cara altamente conservador, mas era o único que ainda mostrava um pouco do conteúdo da história, né? E as aulas dele eram de história. Então, ele escrevia o quadro todo. Quando a gente chegava às 7 horas da noite, já tinha o quadro já estava todo escrito, a giz. Então, ele dava, todo mundo sentava de 10 minutos para copiar aí, porque eu tenho muito que passar. Então, ele levava o caderninho dele, né? E muitas vezes, se a gente chegasse a esconder o caderno de algum professor, que não era só ele que tinha esse caderno, acabava não tendo aula, né? Sem falar da falta, faltava muita gente, porque os mesmos professores da URBA eram professores que tinham outras atividades, certo? Eram advogados, eram médicos, né? Então, muitas vezes, esses caras tinham um negócio para fazer, um júri para fazer e tal, e a gente viajava 120 quilômetros e não tinha aula, né? Porque não eram professores como nós somos, né? Hoje, professores que têm como é que diz aquele nomezinho lá? Dedicação exclusiva, certo? Então, eles não, eles eram... A URBA foi organizada pegando as melhores mentes, né? Da cidade, né? Os letrados da cidade. Tinha bancários, né? Enfim, e desse jeito foi feito. Mas foi dessa forma que a gente trilhou por esse caminho aí da história. E aí, quando surgiu a possibilidade de fazer história, eu já estava muito na temperatura, uma atmosfera muito afetiva com a minha turma, e até eu quis sair, mas as meninas não deixaram. Meus colegas, não, vai não, cara, fica aqui, vamos terminar, né? E eu acabei fazendo estudos sociais, mas sempre é uma experiência, né? Independente da natureza como foi, da circunstância como foi uma experiência que a gente traz na vida.